Vou ler o Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos. Item 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus. Aqui estamos, Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, e em Teu nome evocamos os patronos desse estudo, o mestre Allan Kardec e sua esposa Amélie Boudet. Em nome desses espíritos amigos e irmãos nossos, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, em nossa casa de amor. Que assim seja. Então, nós estamos na revista de agosto de 1859. Aí tem o título aqui, Pneumatografia ou Escrita Direta. Está ali já na televisão? Pneu. O que é pneu? Pneuma, vem de ar. Pneu, ar, alma. Pneumatografia, grafia da alma, escrita da alma, ou escrita direta, tá? Vamos ler e a gente vai explicar. Colocou? Por causa da internet, né? Mas vamos lá. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem qualquer intermediário. Semana passada eu falei sobre isso. Então, pode vir um papel aqui, escrito por o espírito, trazendo uma mensagem? Pode. E como é o nome desse fenômeno? Pneumatografia. Foi assim que Moisés trouxe os 10 mandamentos, através da pneumatografia, da grafia da escrita direta. Difere da psicografia, pois esta é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita manual do médium. Demos esses 2 vocábulos no vocábulo espírita, a entrada da nossa instrução prática, indicando sua diferença etimológica. Psicografia do grego psique, que é igual a borboleta, alma, grafô, escrevo, eu escrevo. Pneumatografia, de pneuma, ar, sopro, vento, espírito, foi o que eu falei. No médium escrevente, a mão é um instrumento, mas sua alma, o espírito nele encarnado, é o intermediário, o agente, o intérprete do espírito estranho, que se comunica. Na pneumatografia, o espírito próprio, o próprio espírito estranho, quem escreve diretamente sem intermediário. Então, como é que é? Psicografia. O médium vai pegar o lápis, vai pegar o papel, o lápis, caneta, seja lá o que for, e vai escrever. Então, o médium é o intermediário entre o espírito e o que vai escrever. Para quem ele vai escrever? Então, ele usa o meu braço para escrever. Ele usa o meu pensamento para escrever. Isso é psicografia. E a pneumatografia aparece direto, a escrita direta no papel. Fazendo essas experiências, isso aí não é tão comum assim, mas é para mostrar que tem alguma coisa a mais do que o mundo físico. Eles colocavam uma pedra de ardósia, se todo mundo sabe o que é ardósia, assim, vamos supor que seja uma pedra de ardósia, pegava o papel, colocava aqui em cima, pegava uma outra pedra, botava aqui, um papel em branco, amarrava e deixava ali. Às vezes,
abria uma gaveta, botava dentro da gaveta, trancava com a chave. Depois ia lá, abria, tirava a ardósia, desamarrava, aí estava escrito ali, ó, igual está escrito aqui, SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor, com 2 coraçãozinhos. Isso não estava escrito, estava em branco, aí apareceu. Isso que é pneumatografia, entenderam? Psicografia, o médium escreve. Pneumatografia, grafia da alma. Como tem a... como é que chama? Pneumatografia e a voz direta, que chama voz direta. Como é que é o nome? Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Também vem a voz do espírito, sem intermediário, sem usar o médium. Então vamos lá. O fenômeno da escrita direta é inegavelmente um dos mais extraordinários do espiritismo. Poxa, imagina você deixar uma folha em branco, queria que a Lourdinha escrevesse para mim aqui alguma coisa. Depois de tarde eu chego aqui, está tudo escrito. Escrevi uma carta. Por anormal que pareça, à primeira vista, é hoje um fato verificado e incontestável. Se dele ainda não falamos, é que esperávamos poder dar-lhe a explicação depois de fazer todas as observações necessárias para tratar do assunto com conhecimento de causa. Se a teoria é necessária para entendermos a possibilidade dos fenômenos espíritas, em geral, não o é menos neste caso, um dos mais estranhos que se tem apresentado, mas que deixa de parecer sobrenatural quando lhe compreendemos o princípio. Então, é um fenômeno interessante, não é? Você botar uma folha ali, a folha ser impressa, ele explicou na aula passada como se dá. O espírito usa o material do mundo espiritual e imprime na folha. Eu não preciso deixar nem lápis nem caneta ali. A primeira revelação deste fenômeno provocou o sentimento de dúvida, seguido pela ideia de embuste. Com efeito, todos conhecem a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem no fim de algum tempo. Poderia então parecer que se tivesse abusado da credulidade. E não garantimos que isto nunca tenha sido feito. Estamos mesmo convencidos de que certas pessoas, sem propósito mercenário, mas unicamente por amor próprio e para fazer acreditar em seu poder, empregaram tais subterfúgios. Então vamos lá. Não tinha antigamente aquelas canetas, tem até hoje invisíveis, que você escreve e não aparece nada. Aí depois de um tempo aparece, né? Isso é antigo, isso não é de agora. Então tinha gente que podia fraudar? Tinha gente que fraudava, dizendo que era espírito? Tinha. Por isso que Kardec levou um tempo pesquisando, ele mesmo fazendo a experiência, para comprovar o fenômeno. Tá? Porque para enganar, tem gente para enganar de tudo. De tudo. O que não falta é pilantra por aí, né? Depois morre, aí vai assumir a responsabilidade do que fez. Jean-Jacques Rousseau refere o fato seguinte na terceira das cartas escritas de Montaigne, em 1743. Em 1743, vi em Veneza uma espécie de mágica nova, mais estranha que as de Preneste. Quem a ousasse consultar, entrava numa câmara e, querendo, poderia ficar só. Tirava de um livro de 2 folhas brancas, uma de sua escolha. Depois, segurando essa folha,
pedia mentalmente, e não em voz alta, a resposta a algo que queria saber. Depois dobrava a folha branca, metia-a num envelope, lacrava-o, colocava-o assim lacrado dentro de um livro, e, enfim, depois de ter recitado certas fórmulas muito bizarras, sem perder o livro de vista, ia tirar o papel, examinar o selo, abri-lo e encontrar escrita a resposta. Olha só. Ele está falando de uma mágica. A pessoa fazia pergunta mentalmente, obrigado, botava dentro de um livro, lacrava, e depois, como fiz aqui com a pedra que eu falei, e depois ia ver a resposta. Isso tudo para afirmar a manifestação do mundo espiritual. O mágico que fazia estas sortes era o primeiro secretário da Embaixada da França, e se chamava J.J. Rousseau, deve ser Jean-Jacques Rousseau, não sei se é o mesmo Rousseau lá da 1743, não é não, J.J. Rousseau. Duvidamos que Rousseau tivesse conhecido a escrita direta, pois do contrário teria sabido outras coisas relativas a manifestações espíritas, e não seria tratado o assunto assim levianamente. É possível, como ele mesmo reconheceu, quando o interrogamos sobre este assunto, que empregasse um processo que aprendera de um charlatão italiano. Olha só. J.J. Rousseau. Deixa eu ver se é o mesmo aqui, quando ele nasceu. Aí eu vou dizer para vocês quem é esse camarada. Quem foi Jean-Jacques Rousseau? É ele mesmo. Assim como Thomas Hobbes, Immanuel Kant e John Locke, Rousseau foi um pensador decisivo para moldar os conceitos modernos de liberdade, contrato social e natureza humana. Então vamos lá. Rousseau foi um pensador para moldar conceitos modernos de liberdade. Ele escreveu o conhecido contrato social. Vocês não sabem o que é, e natureza humana, enfim, que até hoje é estudado. Ele nasceu em 1712 e morreu em 1778. É esse pensador, uma das figuras mais influentes quando o assunto é filosofia, política, educação, teoria social. Ele foi muito importante na sua época, que está falando aqui sobre mágica. Ele disse que era uma mágica, mas Kardec está dizendo que ele não conhecia o fenômeno da escrita direta. Como que uma pessoa faz uma pergunta mentalmente, pega o papel, bota dentro de um livro, lacra com selo, papel dobrado, bota dentro do livro, fecha o livro, e depois vem uma resposta. A resposta à pergunta que ele fez. Então isso não é mágica, isso não é truque. Aí o Kardec está dizendo, ele não deveria conhecer o fenômeno da escrita direta, que é uma maneira que os espíritos têm de se manifestarem. Entenderam isso? Hoje todo mundo vai botar uma folha em branco dentro de um livro, vai fazer uma pergunta aos espíritos, reza, faz uma pergunta e deixa lá. Amanhã vocês vão ver se tem resposta. Façam essa experiência lá, depois vocês me digam. Eu não estou dizendo que vai dar certo, mas pode dar. É um fenômeno, é possível. O espírito tem que querer escrever. É possível. Vamos lá. Mas pelo fato de podermos imitar uma coisa, seria absurdo concluir que tal coisa não exista. Tem bebida falsa, uísque falso? Tem vinho falso?
Mas tem vinho verdadeiro? Pois é, não é porque tem falso que tudo é falso. Nestes últimos tempos, não se tem encontrado meios de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de termos a ilusão da realidade. E por que este processo de saltimbanco percorreu todas as feiras? Devemos concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? Pelo fato de certos negociantes venderem vinho falsificado, a razão para não se encontrar vinho puro? Dá-se o mesmo com a escrita direta. As precauções para assegurar a realidade do fato eram, aliás, muito simples e muito fáceis, e graças a elas, já hoje não pode haver qualquer dúvida. Desde que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, e que os espíritos existiram em todos os tempos, e também em todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos, igualmente produziram a escrita direta na antiguidade, do mesmo modo que nos nossos dias. É assim que podemos explicar o aparecimento das 3 palavras na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que foram abafados nas fogueiras, também deve ter conhecido a escrita direta e provavelmente a encontraríamos na teoria das modificações, melhor dizendo, que os espíritos podem operar na matéria e que referimos em nosso artigo precedente, o princípio da transmutação dos metais. É um ponto que abordaremos qualquer dia. Então, olha só, esses fenômenos que a doutrina espírita veio estudar, que Kardec clareou para todos nós, através de pesquisas com muitos médiuns poderosos, médiuns bastante ostensivos, e isso sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo. A doutrina espírita, ela é recente, ela é nova, ela tem 166 anos, vem com o advento, com o aparecimento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Mas os fenômenos espíritas sempre existiram. A ideia espírita, desde que o homem é homem, desde muito tempo, desde que apareceu o homem aqui na Terra, tem fenômeno espírita. Eles eram assim, viram um fantasma ali naquele lugar, aquela casa é mal assombrada, e fulano lá teve uma coisa esquisita, como começou a falar em língua diferente, dar um recado, sempre foi assim. Aí o que aconteceu na França, que foi um movimento grande, enorme, Allan Kardec começou a pesquisar e a escrever tudo. Então, a gente tem aqui, vou falar uma palavra difícil. Eu não posso só falar palavra muito fácil para vocês, eu tenho que falar umas palavras para vocês aprenderem. Ele concatenou essas ideias. O que é concatenar? Valendo o celular do Carlos. Concatenar. Vocês já ouviram dizer que Allan Kardec foi um concatenador? Concatenador. Nem no celular vocês pesquisaram, não quiseram ganhar um celular. Concatenar é juntar em feixes. Juntar em feixes, os que estavam espaçados. Vamos concatenar, vamos juntar. Kardec juntou essas ideias em feixe. Isso que é concatenar. Quer ver? Vamos aqui no pai dos inteligentes. O dicionário é o pai dos inteligentes. O que é concatenar? Juntar-se numa cadeia ou sequência lógica e orgânica, consertar, harmonizar, está aqui. Então, ele juntou todas essas ideias. Aí ficou fácil da gente entender o fenômeno. Um desses fenômenos é o fenômeno da escrita direta. Quando ele falou aqui que na Idade Média, vocês sabem quando foi a Idade Média? Idade Média, não estou falando de médium não. Idade Média.
Isso é história, isso a gente tem que saber. Qual o período da Idade Média? Está aqui, ó. A Idade Média na história, a história é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Nós estamos na Idade Contemporânea. Então, tem Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea. São períodos da história, períodos. Olha só, vamos lá. Vocês estão tendo aula de história aqui, viu? De graça. Ó, a Idade Média na história ocidental, na nossa história, no Ocidente. Você tem o Oriente, o Ocidente, nós estamos no Ocidente, no mundo ocidental. Abrange um período de aproximadamente 1000 anos. 1000 anos. Começando com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo e terminando com a tomada de Constantinopla pelo Império Otomano em 1453 depois de Cristo. Abrange um período de 1000 anos, começando com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 DC e terminando com a tomada de Constantinopla pelo Império Otomano em 1453. Caramba, eu li 2 vezes errado. Vou ler de novo, porque eu achei estranho, não é? Está em alguma coisa errada aqui. Ó, começou em 476, eu falei 1476, em 476. Quem é que comandava o mundo na época do Cristo? Roma. Antes do Cristo, 100, 200 anos antes do Cristo, Roma era um estado poderosíssimo. Os romanos eram um exército imbatível. Conquistaram o mundo os romanos. Começou com César, o grande imperador César. Dizem que César é a reencarnação de Alexandre o Grande, outro grande conquistador lá na Grécia antiga, que era chamada Hélade. Então você vê Alexandre o Grande, César, Caio Júlio César. E você vê Napoleão Bonaparte, aqui na França, bem recentemente, século XVIII, XIX, sendo o mesmo espírito, um conquistador. O bichinho gostava de guerra. Aí, esse período, quando cai o Império Romano, assim como esses impérios, eles crescem, têm um apogeu e depois decrescem e acabam. Assim foi lá com a Grécia, com Alexandre o Grande, depois Roma, com César e seus sucessores, Napoleão Bonaparte, na França. Então está aqui, ele caiu em 476, durou, foi tempo. Aí, ali começa a Idade Média, termina a Idade Antiga e começa a Idade Média, em 476, e vai até 1553, com a tomada de Constantinopla. Então, esse período, 1453, estava na época ali da Guerra dos 100 Anos, né? 1453 era a Idade Média, até ali era a Idade Média, dali para 1000 anos atrás. Na Idade Média não tinha indústria, a Idade Média não tinha luz, a Idade Média não tinha o conforto que a gente tem hoje, não tinha nada, não tinha remédios, os remédios eram de ervas. Imagine você quebrar uma perna, morria. As pessoas não tinham antibiótico. Imagine uma pessoa ser mordida por cobra, morria. Não tinha soro antiofídico. A vida era muito curta. E nesse período, a vida era muito
brutal, muito bruta, muita brutalidade. Se matava por qualquer besteira, por tudo. Enfim, mesmo nessa idade, tinha os fenômenos espíritas. Tinha os fenômenos. A Igreja Católica Apostólica Romana surge lá no século IV, 300 e pouco. E a igreja mandava para a fogueira os médiuns. Quem recebia espírito era queimado vivo em praça pública. Quem via espírito era chamado de bruxo ou de bruxa. Então esses fenômenos sempre existiram, mas ficavam escondidos porque as pessoas tinham medo. Aí somente ali com Allan Kardec, já no século XIX, é que vem a doutrina espírita revelar tudo isso aí. Kardec juntou essas ideias espaçadas, concatenou. Entenderam agora? Olha, eu sei que vocês ficam um pouco cansados com isso, mas história, para a gente não se perder, a gente não precisa guardar data, dia tal, do ano tal, como eu falei aqui, a gente guarda o período. O período. 470 é o século V. Não é o século V? É o século V. Entre o século V e o século XVI, entre o século V e o século XVI, compreende a Idade Média. Ali compreende a Idade Média. Depois vem a Idade Moderna e agora a Contemporânea. Tá? Não vou falar dos períodos para não confundir. Então, esses fenômenos sempre existiram. Sempre existiram. Quando é que veio Moisés? Está todo mundo com cara de sono aí porque vocês já almoçaram? Geni, está dormindo por quê, Geni? Quando foi que veio Moisés? Moisés veio aproximadamente uns 1.300, 1.400 anos antes de Jesus. Olha um monte de fenômeno que tinha na época de Moisés. Tanto que ele proibiu comunicar-se com os mortos. Então tinha. Ele não ia proibir algo que não tinha. Tinha muito. E como as pessoas abusavam, ele proibiu. Aí Allan Kardec juntou tudo isso. Aí tem um fenômeno da voz direta. Está difícil isso? Por que vocês estão com cara de defunto então? Todo mundo com cara de defunto aí, dormindo. Vocês estão dormindo de olho aberto, eu nunca vi isso. Vocês estão assim, com um pensamento não sei aonde. Traz o pensamento para cá. Vou ler mais um pouquinho aqui. Dizia-nos ultimamente um dos nossos assistentes que um dos seus tios, Cônego é um sacerdote, que durante muitos anos tinha sido missionário no Paraguai, obtinha por volta de 1800 a escrita direta, juntamente com seu amigo célebre Abade Faria. Seu processo, que o assinante não chegou a conhecer bem, tendo apenas aprendido de modo mais ou menos furtivo, consistia numa série de anéis pendurados, aos quais eram adaptados verticalmente um lápis, cujas pontas pousavam no papel. Aí ele fica detalhando aqui, né, o que o camarada fazia. O processo. Deixa eu ler rápido aqui e resumo para vocês. O fenômeno era há muito tempo conhecido na América. A posição social do barão de Gutenberg, que foi o primeiro na América a verificar o fenômeno, sua independência, a consideração que gozava na alta sociedade, incontestavelmente afastavam todas as suspeitas de fraude. Então teve um homem conhecido como barão de Gudenstube, aqui na América, que publicou esse fenômeno. E como ele era uma pessoa respeitada, ninguém duvidou do que ele falava.
Obtém-se a escrita direta, como em geral a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, pelo recolhimento, pela prece, pela evocação. Então a gente se recolhe, faz uma prece e evoca, chama o espírito e deixa o papel em branco ali. Muitas vezes foram obtidas nas igrejas, junto aos túmulos, no pé de estátuas ou de imagens de pessoas que eram chamadas. É, porém, evidente que o lugar não tem outra influência senão provocar maior recolhimento e maior concentração. Isso independe do lugar. Aí olha o que ele diz aqui. Num simples móvel doméstico, desde que nos encontremos nas condições morais requeridas e que gozemos da faculdade mediúnica necessária. Isso aqui é muito importante. É necessário que o médium tenha, que a pessoa que tenha um médium, que tenha condições necessárias para se provocar o fenômeno. Tem que ter um médium perto. Embora o espírito manipule lá o fluido cósmico universal e escreva, tem que ter o médium. Aí ele vem falando de outras pessoas conhecidas, com o general Russo, e de novo esse barão, que faziam experiências da escrita direta. Inicialmente eles botavam um lápis do lado, depois viram que não era preciso ter lápis, não ter nada, que ela apareceria. Mas volta a dizer, tem que ter um médium que ofereça as condições para que o espírito se manifeste diretamente. Olha só, aí um senhor chamado senhor Didier, que era da Sociedade Espírita de Paris, ele foi numa igreja, se recolheu, orou e pediu uma mensagem. Ao cabo de 10 minutos de recolhimento, encontrou no interior e num dos quadros a palavra fé e num dos outros a palavra Deus. A seguir, tendo pedido ao espírito o obséquio de dizer quem havia escrito aquilo, colocou novamente o papel e depois de 10 minutos encontrou estas palavras, Fénelon. Então é possível, mas é um fenômeno muito raro. Ele está contando aqui, eu não estou lendo para não cansar tanto vocês. E eu vou parar por aqui, tá? Experiências de médiuns que trouxeram a escrita direta, mas palavras soltas, como assim, ó, tenha fé em Deus, foi uma frase já completa. B, assinou B. Estava embaixo do boné desse médium que colocou sobre a estátua e tinha pedido ao espírito que desse uma mensagem para ele. Ele só escreveu, tenha fé em Deus. Tá? Então vamos parar por aqui, que está na hora, já são 10h25.
para a gente, vocês aguardarem ali o almoço. Alguma pergunta? Então, resumindo aqui o que a gente leu aqui, há a possibilidade dos espíritos se manifestarem diretamente, com a escrita direta. É um papel em branco colocado dentro de um livro, dentro de uma peça de ardósia, 2 peças de ardósias, e a pessoa se concentra, pede ajuda, e depois ele abre o papel e lá vem a mensagem dada pelo plano espiritual. Isso é a mensagem direta, a escrita direta, mas tem que ter um médium ali que ofereça as condições para o espírito fazer isso. Tudo bem? É diferente da psicografia. Tem o fenômeno da voz direta, ou, aí eu lembrei do nome, pneumatografia. Essa é pneumatografia. E o outro eu esqueci. Da voz direta. Pois eu lembro. Então vamos rezar. Obrigado ao mestre Kardec, obrigado a Meri Boudet, obrigado ao Altivo e a todos vocês que nos assessoraram neste estudo, nos ajudando na compreensão e na divulgação da Revista Espírita. Em nome de vocês, amigos queridos, em nome da direção espiritual do SEAP, sempre em nome do amor que vibra em nossa casa, mas acima de tudo em nome do nosso amor, Lourdinha, encerramos os estudos da manhã de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja.